A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Edson. Eu estou falando diretamente dos nossos perfis oficiais da AD Missão do Pará, aqui em Guarda dos Ferreiros. No dia de hoje eu estarei entrevistando o presbítero Célio, ele que é um dos membros que compõem o Departamento de Missões Regional. Também ele é superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa regional. A paz do Senhor, presbítero Célio, como é que o senhor está? A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou bem, para a glória de Deus, né? Estamos aí na batalha e na caminhada de Cristo. Então, presbítero Célio, para nós iniciarmos esse quadro de entrevistas, o senhor foi o sorteado para nós estarmos iniciando esse projeto. A nossa intenção é mostrar para os nossos telespectadores que nos acompanham nas redes sociais o andamento da obra aqui em Guarda dos Ferreiros. O senhor vai relatar para nós algum momento aí do seu trajeto, né, na caminhada cristã, a fim de que a gente possa trazer um pequeno testemunho para fortalecer a fé dos irmãos. Depois nós adentraremos em outros pontos que nós temos em pauta para essa entrevista. O senhor hoje está cooperando como presbítero no Ministério da Assembleia de Deus, Missão do Pará, no nosso ministério aqui na região de Guarda dos Ferreiros. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse para os irmãos que nos assistem um pouco da sua caminhada, quando que o senhor aceitou a Jesus, a maravilha que Deus tem feito na sua vida nesse sentido. Amém, pastor, amém. Então, eu sou uma pessoa que tem 49 anos, né, vinda da tradição católica, né, que a minha família é toda católica, né, só tem eu de evangélico, né, tenho uma tia muito longe que é evangélica também, então sim, fui católico não praticante, né, não participava, passei pelo espiritismo, também pelo espiritualista, né, não o espiritismo da Umbanda, mas passei pelo kardecista. Então, sei de algumas heresias, né? Passei pelo espiritualismo do Vale do Amanhecer, também, do qual, em determinado momento, fui vice-presidente de tempo, né? De coordenação, até de preparação do que eles chamam lá de médio, né? Aceitei, né, e conheci o Evangelho através, né, foi mais pelo amor, né, que a gente chegou em 2020, né, que a gente, exatamente 31 de maio de 2020, que a gente entrou nessa caminhada cristã, né, de conhecer o Evangelho, né, recebi meu batismo em 2021, né, e de lá para cá é só alegria, né, só evolução e muita ação de Deus na nossa vida e muitas bênçãos de Deus na nossa vida, né. Hoje sou casado e caminhando para 11 anos de casamento. Antes de entrar no Evangelho, de conhecer a palavra, né, de conhecer a verdade, a gente viveu aí 5 anos de muita briga. Era briga todo dia. Era briga todo dia. Mas a partir do momento que a gente aceitou Jesus, né, na nossa vida, que a gente começou a caminhar, que a gente começou a conhecer o Evangelho, a nossa vida teve uma virada de chave, né? A primeira de muitas, né? A primeira virada de chave na nossa vida veio a partir de 2020. Muito bem, glória a Deus por isso. Aí o Senhor chegou no ministério, na AD Missão do Pará, que é em Guarda dos Ferreiros, e eu tenho observado que desde então o senhor tem procurado estar envolvido na obra do Senhor, né? Sempre ali participando de algo, apoiando os projetos, ou seja, colocou a mão no arado. Hoje o senhor está como superintendente do Departamento de Escola Bíblica Dominical, e eu gostaria que o senhor compartilhasse para nós qual que está sendo a tua experiência à frente desse trabalho. Amém. A gente chegou no ministério através de convite, né, de amigos. Eu fazia parte de outro ministério, do qual eu tinha vontade de buscar um conhecimento a mais e de repente não tinha. E por N fatores, né, a gente acabou se afastando, e através do convite do amigo a gente chegou na Assembleia Missão Pará. E de lá para cá, né, a vontade da gente é sempre estar envolvido, porque a gente quer evoluir, a gente quer conhecer, a gente quer crescer, né?
Para mim é um momento, né, uma função muito diferente, que eu já fui líder de departamento de varões, né, de jovens, missão, né? E até então, até ano passado, até 2024, eu ainda não tinha me envolvido ainda em escola bíblica, né? Tinha vontade, mas não tinha a possibilidade de estar se envolvendo. E a partir do ano passado que a gente passou a liderança do departamento de jovens, que a gente começou a se envolver, que a gente veio realmente a entender o quão é importante estar na escola bíblica. Então é uma função totalmente diferente, né? Superintendente, é uma responsabilidade muito grande, que engloba todo um corpo, né? Não só do nosso ministério, mas das congregações também. Mas a gente vai orando a Deus e pedindo graça e buscando conhecimento para a gente caminhar. O trabalho da Escola Bíblica Dominical, presbítero Célio, nós sabemos que é um trabalho muito desafiador, né? Talvez seja o departamento que mais enfrenta resistência dentro da igreja, até porque é um departamento que lida diretamente com a questão do ensino da palavra de Deus, da formação bíblico-teológico dos irmãos, né? Tendo em vista a importância desse trabalho de escola bíblica dominical para a vida dos congregados e para a igreja como um todo, o diabo certamente se levanta contra esse trabalho e tenta paralisar essa obra. Diante desse tempo que o Senhor tem estado à frente desse departamento, à frente desse trabalho em específico, quais têm sido os maiores e os principais desafios que o Senhor tem enfrentado? O desafio maior hoje é a gente colocar na cabeça do irmão, né, e que é necessário a escola bíblica, que é um departamento que é um momento tão importante quanto o culto de adoração. Eu não vou falar que é mais, mas a escola bíblica é a base, é o alicerce de sustentação do crente, né? Vem através do conhecimento da palavra, e a gente só vai conhecer realmente no culto de doutrina e na escola bíblica. É aqui que a gente vai aprender a lidar com os desafios, com as armadilhas, né, do dia a dia, né, dentro da escola bíblica. Então, o desafio é realmente a rejeição, né, das pessoas, do crente, em achar que, né, é muito pouco importante, né, isso aqui não vale muito a pena, e a gente sabe que vale muito a pena. Porque é aqui que é criada a base de sustentação, né, o alicerce, né, do crente na caminhada. Como que o Senhor analisa a situação atual da escola bíblica dominical aqui na nossa regional? Como que está o desenrolar desse trabalho? Hoje a gente tem uma frequência, né, para início de ano até boa, né? Vamos ver se vamos trabalhar para a gente conseguir manter, né? A gente começou aí com a frequência de média de 60%, 65%, né, dos matriculados, dos congregados, né? A última lição a gente teve aí uma presença de 75%, então aos poucos a gente vai conseguindo, né, entrar na mente, no coração dos irmãos, para que possam fazer parte desse processo e tentar fazer isso, né, ao longo do tempo, né? A gente tem um desafio hoje grande em relação a professores, né, que a gente poderia abrir mais departamentos, mas falta mão de obra, como em qualquer outro setor, né? E esse é um desafio, né, de abrir outras classes, né, específicas, né, para não misturar classes, porque cada classe tem seu assunto específico. Então esse é o maior desafio, mão de obra mesmo, qualificar professores, né, que estejam empenhados em pegar no arado e fazer esse trabalho. Apesar de que a gente até tem, né, entre a membresia, pessoas que têm talento, que têm dom, que têm a capacidade para isso, no entanto, ainda não estar disponível, né? E com isso, às vezes, a obra acaba sofrendo muito, atrasando muito, né? Como que o Senhor analisa em relação a esse trabalho de escola bíblica dominical o papel do aluno, o papel dos crentes, o papel da igreja com relação à escola bíblica dominical, tendo em vista a sua importância, tendo em vista, né, que a escola bíblica dominical
abre esse caminho do preparo, da conscientização, do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico, blinda a igreja contra as falácias, contra as heresias, contra os ataques à fé cristã. Então, dentro desse contexto, como que o senhor analisa a importância do aluno, da igreja, da liderança em relação a esse trabalho? O aluno, hoje a gente tem um desafio muito grande que é a internet, né? Que acho que dentro do meio cristão, acho que é o maior desafio que a gente enfrenta dentro do aprendizado, né? E a busca de conhecimento, né, no curso básico, teológico, para a gente não ser enganado. Eu falo de heresias porque eu já participei, já estive lá dentro, então eu sei, né, do que eu estou falando, né? E a internet prega muito isso, né? E às vezes o aluno, né, ele deixa de crer no irmão que está ali dentro ministrando, mas acredita no que está na internet, porque é famoso, né, que a gente sabe que está lá para ter engajamento, porque o que vende na internet é heresia, notícia ruim é o que vende na internet. Então, assim, a gente já descobriu nesse pouco tempo, dentro dos irmãos, né, alguns talentos que precisam ser aperfeiçoados, né? Precisa em relação ao aluno, todo mundo tem um dom. A gente sabe que o Espírito Santo, que Deus concede um dom e um talento para cada um, né? Porém em departamentos diferentes, né? E eu acho que ali na escola bíblica é um lugar que é onde o aluno pode descobrir esse dom, né? Do que ele gosta, o que eu gosto de fazer. Nossa, eu gosto de cuidar de criança. Eu queria ministrar para criança. Eu gosto de ministrar para adulto. Então, Então falta, né, essa conscientização de que a seara precisa do trabalhador, né, e a gente incentiva esse irmão a buscar um conhecimento básico, um curso teológico, né, para não ficar preso em algumas heresias que houve na internet, né, para exercer essa função, né. Apesar de que é um instrumento muito bom, né, e útil, que a internet também é um instrumento muito perigoso. E a gente vive em um período de uma proliferação muito grande, né, dos falsos ensinos, das heresias, etc. e tal. E às vezes o irmão ele começa a buscar alguma informação na internet, até de bom grado mesmo, né, visando se informar de algo. Todavia, por ainda ser um irmão imaturo nesse sentido, ele acaba se deparando com conteúdos altamente perigosos e acaba, de certa forma, afetando, prejudicando e corroendo a fé daquele irmão, né? Daí vem a importância da escola bíblica dominical na formação desse membro. Pois bem, até então, até o presente momento, quais têm sido as principais mudanças e realizações no departamento da Escola Bíblica Dominical? Quais têm sido as maiores conquistas até o momento em relação a esse departamento? Hoje eu posso falar assim que a gente tem, como eu já falei no início, a gente tem uma frequência boa, né, de irmãos aí e de professores qualificados, né, não que a gente não tenha que qualificar mais, mas a gente tem que buscar mais qualificação, né, em relação a isso. E é desafiador, né, mas as conquistas é a participação, né, massa, né? O nosso objetivo é chegar no final do ano estar com 100% da igreja participando dessa conscientização, né, de estar participando da escola bíblica. Porque a gente já entendeu que o crente que participa de escola bíblica, por doutrina, não dá trabalho. Isso é fato real, né? Então, assim, a gente tem conseguido, né, apoio dos irmãos, né, apoio fora, né, de departamento, né, o que a gente precisa mais de apoio financeiro, porque tem coisa, principalmente para investir nas crianças, né, que é uma parte que precisa ter uma base sólida, né, e a gente vai avançando. E aí, né, a conquista maior hoje mesmo é a frequência, até agora a frequência real e participação real que a gente vê dos alunos, né, na escola bíblica, tanto de jovens quanto de adultos, né, que estão chegando numa proporção muito boa e participando realmente da escola bíblica. Que bom. Se interagindo. Graças a Deus por isso. Pois bem, eu estou entrevistando hoje o presbítero Célio, que, como falei no início, é o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa regional. A gente vai passar a vinheta, daqui a pouquinho nós retornaremos para a parte final da entrevista.
Olá, meus queridos, nós estamos de volta aqui para a nossa última parte dessa entrevista com o presbítero Célio, repito, superintendente da Escola Bíblica Dominical na nossa regional em Guarda dos Ferreiros. Até então, nós temos ressaltado um pouco da experiência de vida, da experiência na caminhada cristã que ele teve até o momento, o fato do andamento da Escola Bíblica Dominical até o momento, das conquistas, das realizações, dos desafios que ele, à frente dessa obra, tem enfrentado. Presbítero Célio, para chegar ao final aqui da nossa entrevista, nessa última parte, eu quero só lembrar para o senhor, porque isso fica nítido, né, que o senhor concluiu recentemente o curso básico de teologia. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes até que ponto esse curso tem ajudado o senhor à frente do Departamento de Escola Bíblica Dominical e também no trabalho da igreja como um todo. O senhor tem notado uma diferença? Isso tem impactado para melhor a vida, o ministério, o trabalho do senhor no reino de Deus? Amém. Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Eu, em algum momento da minha vida, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá atrás, do qual eu fiz, acho que eu estava em outro ministério, fiz uma aula, duas. E o que a gente fala às vezes através, o que a companhia influencia, Deixei de fazer esse curso, hoje eu poderia estar bem para frente, Deixei de fazer esse curso por dar ouvido a algumas heresias, de que o conhecimento era importante, mas mais importante era a graça, que se buscasse conhecimento perdia a graça, uma heresia, do qual a gente descobriu, durante o curso teológico, 1 ano e 8 meses de curso, muita batalha, muita luta, cansativo para todo mundo, mas foi muito edificante. E a gente descobriu no curso de teologia que a graça anda ao lado do conhecimento. Não tem conhecimento sem graça, nem graça sem conhecimento. Então, se mudou muito na minha vida, porque a questão do curso teológico, você cria uma sustentação à base daquilo que você está pregando, daquilo que você está estudando, e a gente aprende que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que o que vale, não adianta a minha interpretação, o que vale é o que a Bíblia fala, que é o nosso manual de fé e vida, Então, assim, mudou muito a minha visão, a minha mente, a forma de ver as coisas, a forma de ouvir algumas heresias, e não absorver aquilo, ou mesmo, até mesmo defender a teologia, porque em alguns momentos a teologia é muito criticada por alguns, então é um momento importante para a gente defender a teologia. Então, sim, aconselho quem não fez, se tiver a oportunidade de fazer, faça, porque é a base inicial do crente, é conhecer para não ser enganado. Começa no curso básico de teologia, dá seguimento à escola bíblica, dá seguimento no curso de doutrina, no culto de doutrina, e vamos avançando. Vamos partir agora para o médio, terminamos o básico, vamos avançar para o médio, depois, quem sabe, aí, graduar mais ainda. Perfeito. E a Escola Bíblica Dominical é o principal curso de teologia da igreja, O que a gente trabalha na Escola Bíblica Dominical é justamente esses, por exemplo, no trimestre atual, se o senhor puder mostrar a capa para os nossos telespectadores, nós estamos trabalhando justamente a doutrina da Santíssima Trindade, que é uma doutrina essencial à fé cristã e que nós tratamos no curso de teologia. Então, a Escola Bíblica Dominical é essa faculdade teológica que não tem fim, ninguém chega a se formar e a se graduar na Escola Bíblica Dominical, porque é interminável, ela não tem fim, é um aprendizado que dura por toda a vida do aluno, Pois bem, eu tenho visto que o fato do senhor ter feito esse curso impactou positivamente, diretamente no seu ministério, nas suas ministrações, e tem ajudado muito
o senhor diante ou à frente desse trabalho de escola bíblica dominical. Presbítero Célio, só passa para os nossos telespectadores aí um resumo, né, ou uma pequena apresentação daquilo que nós estamos estudando nesse trimestre na escola bíblica dominical. Amém, pastor. E a escola bíblica, né, é um curso básico teológico, né, sem fim e é gratuito, né? Perfeito. Gratuito, você não paga nada, né, a não ser adquirir a revista. Basta adquirir a revista e participar do curso teológico básico dentro da igreja gratuitamente, você não tem nem que pagar por ele, né? Então, assim, muito importante, um assunto muito bom, né? A lição de amanhã a gente vai estudar sobre o Espírito Santo capacitador, né? E a gente estudou na última lição uma coisa muito extraordinária, que é o Espírito Santo regenerador, e a gente descobre que através da regeneração vem através da palavra, né? A gente é regenerado, mas para isso a gente abre o coração para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, né? E a gente vai aprender palavra aonde? Na escola bíblica dominical, né? O culto de adoração é importante, mas a escola bíblica é muito importante também. A gente vai estudar amanhã a respeito do Espírito capacitador, é aquele que veio para capacitar, depois de dons, exatamente, né? Depois de regenerar, né? O dom, né, vem de Deus, né? Todo mundo tem um dom, né? Só que precisa ser capacitado através do Espírito Santo, tem que ser desenvolvido, depende de cada um, e cada um tem um talento. E a gente vai até falar amanhã a respeito do uso do talento, né, da capacitação do Espírito Santo, do uso desse talento, de alguns irmãos, né, que a gente não use esse talento para se vangloriar, porque não é a glória nossa, é a glória de Deus, né? E aqueles que negligenciam o talento que recebeu, ou seja, quer enterrar, Deus deu talento, né, ao invés de ele trabalhar e desenvolver esse talento e colocar a mão na massa, quer enterrar o talento que o Espírito Santo está abençoando. Então, uma lição muito boa o dia de amanhã, muito boa. Perfeito. A gente vê também que lá na classe dos jovens, eles estão estudando um tema também de altíssima relevância. Há muitos jovens que estão impactados, né, pelo tema que eles estão estudando. E para encerrar a nossa entrevista, o que o Senhor tem a dizer para os nossos telespectadores, para aqueles que nos assistem, como superintendente da Escola Bíblica Dominical? O que eu tenho deixa aqui é um convite, né, para você que não faz parte ainda da Escola Bíblica, desse povo que está buscando entender, está buscando conhecer, para não ser enganado na rua e nem na internet, venha fazer parte conosco, porque é a nossa base de sustentação, né, é o que segura o crente em pé na hora da luta, né? Porque todo mundo passa por dificuldade, passa por luta. Ah, mas eu não tenho tempo, presbítero. Mas Deus não chamou ninguém à toa. Se você for buscar na Bíblia, né, os escolhidos de Deus, todo mundo trabalhava. Então todo mundo tem suas ocupações, né, as suas ocupações. Mas, né, a própria palavra fala: buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema nosso hoje é que a gente quer dedicar para Deus é o tempo que sobra, né? Não é designar um tempo específico. Então, participe da escola bíblica, né? Aos domingos, a maioria está de folga no domingo, né? Vamos levantar cedinho. Eu levanto 2h30 da manhã no domingo para trabalhar. E depois vou para a escola bíblica. Então, assim, são 2 horas de prazo de lição que sai muito edificado e sai um aprendizado muito importante para a sua própria vida, né? Para que você possa se blindar, né, no dia a dia da internet, das heresias que tem no mundo, e se proteger. E proteger a sua casa também. Proteger seus filhos, sua esposa, né? Proteger a sua família. Perfeito. E tem aquela questão também, né, presbítero Célio, a questão do engajamento. Às vezes a pessoa diz: eu não gosto de escola bíblica dominical, mas é porque ele ainda não se tornou um aluno assíduo. Quando a pessoa se envolve, aquilo torna prazeroso. Ele não quer mais perder. Tendo em vista que a gente tem professores muito bons, né, tanto na classe dos adultos, das crianças, como na classe dos jovens, né, e isso é muito bom, né? Poucas igrejas possuem pessoas tão qualificadas como nós temos aqui em Guarda dos Ferreiros, e poucas igrejas, isso é até lamentável, valoriza tanto a escola bíblica dominical como a nossa igreja tem valorizado na pessoa
do nosso pastor regional, que é o pastor Cláudio. Eu costumo dizer que o pastor Cláudio, ele tem sido aquele incentivador tanto da escola bíblica dominical quanto dos cursos de teologia que nós desenvolvemos, né? Quando uma igreja tem um pastor que se compromete, incentiva o ensino, a gente vê nitidamente uma diferença na qualidade, né, e na formação dos seus membros. Pois bem, queridos irmãos, nós chegamos agora no final da nossa entrevista. Repito, entrevistamos no dia de hoje o presbítero Célio. Quero agradecer a ele, né, pela disponibilidade e pela recepção. Ele que, de forma muito gentil e carinhosa, tem nos recebido aqui na sua casa. E eu quero convidar você, reforçando o convite do presbítero Célio, a se tornar um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. A partir do momento que você se tornar esse aluno assíduo na Escola Bíblica Dominical, comprometido, você vai ver que a tua vida não será mais a mesma. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima oportunidade.